Então está iniciada aqui a gravação. Vocês estão conseguindo ver bem a tela, né? Bom, se alguém não estiver vendo, se há algum problema, é só dar uma avisada aí. Lembrando que qualquer coisa, pode abrir o microfone à vontade para falar aí, né? Bom, então, semana passada a gente terminou. O último slide que a gente viu foi esse aqui, falando da parte de API, né? E a gente vai iniciar agora vendo a parte do sistema operacional como uma máquina virtual, né? Como é o funcionamento do sistema operacional, como ele é visto como sendo uma máquina virtual, né? Por que se fala isso? Bom, vocês já, a maioria, ou, se não me engano, todos já estudaram a parte de sistemas operacionais, e logo lá no início da disciplina vocês devem ter visto, né, que um sistema operacional ele tem dois grandes trabalhos que ele tem que fazer, né? Primeiro, controlar os recursos de uma máquina, né? E também, uma segunda tarefa, tão importante quanto a primeira, oferecer um ambiente de execução para os programas aplicativos. Então, oferecer um ambiente de forma que os programas possam executar. Na verdade, oferecer o que a gente chama de máquina virtual, oferecer uma máquina mais fácil de ser utilizada, né? Mais para frente, vou dar um exemplo do que seria essa máquina mais fácil, né? Temos que, quando um processo é colocado em execução, os valores dos registradores lógicos são atribuídos aos registradores reais, né? O que vem a ser isso? Você tem um processo, e um processo ele é o quê? Ele é um programa de execução, mais o seu espaço de endereçamento, mais algumas coisas, entre eles o contexto de hardware, né? O que é o contexto de hardware? É valor de registrador mais estado do processador. Então, o contexto que diz exatamente como é o hardware que ele está utilizando. Uma outra forma de dizer isso é dizer que isso aqui, esse contexto de hardware, é um processador lógico, né? Ou um processador virtual, né? O que seria esse processador virtual? Uma máquina, um processo para ser executado, ele vai estar executando numa OCP, né? Ele vai precisar de uma OCP. Vamos imaginar uma OCP como hoje em dia, uma OCP com 4 núcleos. Então, tem 4 processadores. Em determinado momento, o processo está executando nesse processador, o processador 0. Né? Quando o processo para de executar para ceder de vez a outro, o que acontece? O conteúdo desse registrador, desse processador, registradores e tudo mais, é transferido para a tabela de processo, né? Ou seja, o contexto de hardware que ele estava utilizando é transferido para a tabela de processo. Mais para frente, quando esse processo for voltar à execução, ele pode voltar em qualquer um dos 4 processadores. Então, quando ele volta para um processador, o que vai acontecer para que ele possa continuar funcionando exatamente como estava? O conteúdo do registrador ele é copiado, né, da tabela de processo para o novo registrador que ele vai ocupar. Agora aqui, por exemplo, no registrador 2. Né? Então, aquilo que estava no primeiro registrador passa para o segundo registrador no momento da execução. A cada momento, na primeira execução, o processo estava num processador físico. No segundo momento, ele estava no outro processador físico, né? Mas os seus dados estão o tempo inteiro guardados no que a gente chama de processador virtual, né? Então, ter uma máquina virtual onde um processo está executando, quando o processo vê o sistema operacional com a máquina virtual, equivale a gente imaginar o quê? Que cada vez que um processo é criado, o sistema operacional atribui a ele um processador virtual. Para ele, o estado do processador nunca muda. O processador virtual dele está lá na tabela de processo. E a cada momento que ele vai executar, ele tem que ter esses valores descarregados no processador real. O sistema operacional também fornece aos processos uma outra abstração, tá? Que é dos recursos de hardware através de um subsistema de entrada e saída do sistema de arquivos. O que é essa abstração? Acho que eu já comentei com vocês semana passada sobre o disco, por exemplo. O que é um disco? Um disco é um local onde ficam armazenados setores com 512 bytes. O sistema operacional transforma esse hardware, que armazena apenas setores de 512 bytes, num outro tipo de hardware, um mais organizado, onde existem pastas e onde nós podemos achar nossos arquivos por nomes, né? Então, ele oferece o quê? Uma outra máquina virtual, que é uma abstração de uma máquina real, mas, porém, sendo mais fácil de ser utilizado. Isso vale para todo o subsistema de entrada e saída, né? Se a gente vai acessar um pendrive, se a gente vai acessar um mouse para uma porta USB, o sistema operacional sempre facilita a utilização, né? Então, está aqui em verde
o sistema operacional oferece para os processos um ambiente de execução que é basicamente uma máquina virtual completa, né? Processadores, dispositivos de entrada e saída, cujo acesso é feito por intermédio de quem? Da chamada de sistema, né? A gente já viu que semana passada a chamada de sistema, mas vamos dar uma repetida aí, né? O que é uma chamada de sistema? O hardware ele não pode ser acessado diretamente pelos processos, porque senão o processo pode escrever alguma coisa no hardware que possa comprometer o acesso ou os dados daquele hardware por outros processos, né? Então, para que se possa utilizar um hardware que precise de um controle maior, o sistema operacional oferece funções, que são as chamadas de sistema, né? São rotinas, que sempre que é necessário gravar alguma informação, o processo do usuário vai chamar essa rotina. O exemplo que a gente viu foi a rotina write, né? Um processo ele nunca escreve diretamente no disco. Ele pede a escrita de um arquivo no disco por intermédio da chamada do sistema write. E aí cabe ao sistema operacional controlar tudo isso e escrever bonitinho, né? Então, as chamadas de sistema elas são importantes porque elas vão coordenar para que não haja nenhuma inconsistência no sistema, né? Então, a máquina virtual ela é disponibilizada para um processo pelo núcleo do sistema, né? Então, quem disponibiliza isso é o núcleo do sistema operacional e ele é composto de duas partes, né? Primeiro, uma versão virtual da máquina real, né? Oferecido também por intermédio de chamada de sistema, né? E das suas abstrações de dispositivo de entrada certo de entrada, sistema de entrada e saída e do sistema de arquivos. Ou seja, o sistema operacional, o seu núcleo, ele pega a máquina real, transforma essa máquina real em algo mais fácil e entrega para o usuário como se fosse uma máquina virtual. Além dessa parte do acesso, oferece também o processador físico, né? Visto que, por intermédio das User ISA, né? Se vocês lembraram que a User ISA são o quê? Né? Um processador ele pode ser descrito por intermédio da sua chamada ISA, né? Instruction Set Architecture, né? Ou seja, a arquitetura do conjunto de instruções. Pelo conjunto de instruções que o processador tem, a gente sabe o que ele faz. E o processador tem instruções que podem ser usadas por qualquer um que não causa nenhum dano ao sistema, são as User ISA, e tem aquelas instruções especiais que mudam o estado, que mudam o comportamento do sistema, que são a System ISA, né? As instruções do sistema. Então, o processador físico que é oferecido para os processos contém apenas as instruções que os usuários podem executar sem problema, né? Se o usuário precisar de algo privilegiado, ele vai precisar fazer a chamada de sistema, tá? O usuário ele não pode executar instruções complexas, né, que possam comprometer o sistema, né? Então, essas duas partes compõem o que a gente chama de interface binária de aplicação, ou ABI. Então, uma ABI define exatamente o que é uma máquina. E isso explica por que uma aplicação de um sistema operacional não pode executar em outro sistema operacional, né? Por que não pode estar executando no mesmo hardware? Porque a parte user-ISA é a mesma, mas nenhum processo executa apenas com instruções simples. Ele precisa de instruções de escrever em arquivo, alocação de memória. O processo ele precisa de algo mais do que apenas executar instruções simples, né? E essa parte, algo mais, não pode ser executada diretamente no hardware. Tem que ser executada pelas chamadas de sistema. E a chamada de sistema é uma abstração virtual feita pelo sistema operacional. Então, cada sistema operacional faz a sua abstração. Logo, sistemas operacionais oferecem máquinas virtuais diferentes, né? Sistemas operacionais diferentes oferecem máquinas virtuais diferentes. Então, programa para um sistema não pode executar em outro, né? Pô, não pode, mas como é que funciona, né? Pode se você usar alguma coisa para fazer uma emulação, né? Mas executar diretamente no hardware, não tem como, não há como funcionar. Ok? Alguma pergunta aí? Vamos seguir. Então, entrando agora efetivamente na parte de virtualização. Bom, então, o que é virtualização, né? Virtualização consiste em estender ou substituir um recurso ou uma interface existente, né, de modo a imitar um comportamento. O que a gente chama de virtualização, né? Quando a gente virtualiza algo, a gente quer imitar algum comportamento
para que o sistema se pareça a outra. Isso é feito através de uma camada de software responsável por transformar as ações do sistema em ações equivalentes em outros sistemas. Na virtualização, que a gente chama de isomorfismo. Né? Então, o isomorfismo eu tenho algo que é, por exemplo, feito para um hardware, mas eu quero executar em outro hardware. Né? Vai existir uma camada de software, né, fazendo esse interfaceamento, transformando tudo que é solicitado. Né? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho um sistema que queria fazer uma chamada a um tipo de hardware, mas o que eu tenho é outro tipo de hardware. Então, eu pego uma camada de software que pega essa chamada, intercepta essa chamada, converte nas chamadas equivalentes para outro hardware. Então, nesse momento, eu tenho o que eu chamo de virtualização, ou o isomorfismo para virtualização. Bom, então, começando a falar agora mais sobre virtualização, né? Então, dependendo de onde e de como essa transformação é feita, para poder compatibilizar essas coisas diferentes, a gente pode classificar os softwares de virtualização em 3 grandes categorias. Tá? Na verdade, vão existir várias categorias, mas as 3 grandes categorias. É a chamada categoria de virtualização a nível de hardware, a primeira delas. Né? Ela é posta diretamente sobre a máquina física e apresenta as camadas superiores como hardware abstrato similar ao original. Então, na verdade, nós temos o hardware e não existe nem sistema operacional ainda na máquina. Sob o hardware é colocada uma camada de virtualização para compatibilizar aquilo que vem lá de cima com esse hardware. Né? Essa corresponde à definição original das máquinas virtuais dos anos 60, que a gente estudou na semana passada. Né? Falei para vocês que a IBM lançou o sistema 360, em que ela lançou uma linha de 4 máquinas diferentes, com hardware completamente diferente, mas o que ela fazia? Ela definia um hardware virtual onde seus sistemas operacionais todos pudessem trabalhar sobre esse hardware virtual. E o que ela faz? Cria uma camada de virtualização, uma camada de software acima de cada um desses hardware para fazer esse mapeamento, né? Para fazer a ligação daquele hardware virtual no hardware real. Tá? Então, foi o primeiro tipo de virtualização a existir. Hoje em dia, ainda existe esse tipo de virtualização, né? O VMware faz muito bem isso. Quando você compra uma máquina, instala o VMware diretamente na máquina, antes do sistema operacional, e você já cria as máquinas virtuais sem ter uma camada abaixo do sistema operacional. Fica bem mais rápido. Um outro tipo de virtualização é a nível de sistema operacional. Esse mecanismo permite a criação de partições lógicas na plataforma de maneira que cada uma delas seja vista como uma máquina isolada. Então, nesse novo esquema, nós temos o hardware e sobre ele existe o sistema operacional, uma camada de software que é o sistema operacional. A camada de virtualização entra em cima do sistema operacional. Tá? E ela pega e cria partições desse hardware jogando para a camada de cima. Né? Então, mas esse monitor de máquina virtual, deixa eu ver que chama monitor de máquina virtual, para poder acessar o hardware, ele precisa passar pelo sistema operacional, ele precisa de um nível de conversão aqui no sistema operacional. Né? Então, ele permite a criação de partições que são vistas como máquinas isoladas. Então, apesar de eu ter uma máquina total aqui, essa máquina que é criada pela virtualização é vista como uma máquina à parte. Tá? É um dos tipos de virtualização que a gente vai usar no VirtualBox. Tá? A gente vai ver que ainda mais para frente nós vamos ver que ela ainda subdivide em outras. Né? Então, nesse modelo, a camada de virtualização se insere entre o sistema operacional e as aplicações, e não entre o hardware. Né? E um terceiro nível de virtualização é chamado nível de linguagem de programação, né? Que é a camada de virtualização do programa de aplicação do sistema operacional. Então, nós não vamos criar uma máquina para executar qualquer coisa, mas uma máquina específica para as aplicações. Né? Então, define uma máquina abstrata, né, sobre a qual vai executar uma aplicação especificamente desenvolvida para aquela máquina virtual. Né? Para ficar mais claro, é a abordagem utilizada pela máquina virtual Java. Né? O Java é uma linguagem que,
quando você pega o código-fonte em Java, você gera um programa que é chamado bytecode. Esse bytecode ele é feito para uma máquina virtual. E quando você vai executar esse programa em bytecode em qualquer computador, você tem que ter uma máquina virtual Java para fazer a interpretação disso, né? Então, é uma linguagem interpretada, tá? Porque vai ter a interpretação do bytecode, mas ela passou por um processo de compilação antes que otimiza bastante, né? Então, nós estamos falando aqui também de virtualização. Docker seria qual nível, né? O Hugo está perguntando. Olha, eu vou ter que dar uma pesquisada aqui. Você sabe dizer o que é o Docker? Eu não conheço Docker. Deixa eu ver se eu boto aqui rapidinho no Google. Ah, o Docker é da Azure, né? Eu vou precisar responder isso para você na próxima semana. Vou ter que dar uma olhada, tá? A Microsoft ela trabalha de forma bastante específica, tá? Mas só pesquisando mesmo poder te responder, Hugo. Tá? Eu vou anotar aqui, que aí na semana que vem eu já começo com isso aí. Melhor eu ver do que sair chutando, tá? Mas o que eu posso falar é o seguinte, né? Da Microsoft, um dos primeiros máquinas virtuais que ela criou foi o Virtual PC, né? O Virtual PC ele era alguma coisa bem intermediária, né? Mas, na verdade, a gente precisa ver mais separações, tá? Porque a próprio nível do sistema operacional nós temos várias outras separações. Mas eu fico te devendo, semana que vem eu te falo. Deixa eu voltar aqui, perdi o meu... Então, as máquinas virtuais. A máquina virtual ela pode ser enxergada como sob o ponto de vista dos processos ou do próprio núcleo do sistema operacional, né? Sobre o ponto de vista do processo, o que é uma máquina virtual, né? Uma máquina vai consistir num espaço de endereçamento lógico onde instruções e dados residem, né? Lembrando, né, o que é um processo? Um processo ele é, né, um programa de execução mais o seu espaço de endereçamento, então é necessário esse espaço de endereçamento, né? Além disso, os dispositivos de entrada e saída existentes e o tipo de acesso que se pode fazer, né? Isso é disponibilizado pela máquina virtual do sistema operacional, pela chamada de sistema do sistema operacional, né? A interface entre a aplicação e uma máquina virtual é feita através do conjunto de instruções não privilegiadas, as user ISA e as system calls, né? E uma aplicação tem a ilusão de estar executando sozinha na máquina física. Vamos traduzir isso rapidamente. Então, um processo. Aqui um processo. Esse processo ele tem que estar inserido numa memória. Então, a gente tem a memória do computador. Então, esse processo ele ocupa uma região de memória, né? Se ele ocupa uma região de memória, né, para o processo, uma máquina, né, é um espaço de endereçamento, do início ao fim. Então, por exemplo, do zero ao endereço N. Então, o processo vê uma máquina como um endereço contínuo de memória. Você já deve ter estudado em memória virtual, que isso aqui, na verdade, é uma memória virtual. Para todo o processo, o endereço de memória inicial é o endereço zero, né? Isso aqui que responde, na verdade, que o processo, esse espaço que o processo vê, na verdade, ele é um simples segmento dentro da memória real, né? Então, o processo está segmentado, ele ocupa um espaço dentro da memória real, existem outros espaços que ele não enxerga, mas para o processo é um espaço contínuo como um todo, né? É uma outra coisa, o processo ele precisa acessar dispositivos de entrada e saída. Ele não pode fazer acesso direto ao hardware, né? Então, ele usa as chamadas do sistema. Então, o processo nunca acessa diretamente o hardware. Ele precisa chamar rotinas que vai dar ele acesso ao hardware, né? Um processo, ele usa um processador, nós já vimos também, ele tem uma UCP, uma unidade central de processamento. Como ele usa o UCP? Enviando instruções em linguagem de máquina para o UCP.
Que tipo de instrução ele pode usar na UCP? Apenas as instruções não privilegiadas, as user-user, aquelas instruções que não causam alterações na máquina. Se ele precisa chamar instruções especiais, novamente chamadas de sistema. Né? Com tudo isso, a aplicação vai ter a ilusão que está executando sozinha na máquina física. Né? Ela tem a impressão que essa máquina é toda dela. A região de memória que ela vê, ela pode acessar. A UCP ela pode usar para executar instruções comuns dela. E as instruções mais complexas, pelas chamadas sistema. E também acessa dispositivos de entrada e saída. Isso é uma máquina completa para um processo. Né? Então, o sistema operacional, quando coloca um processo em execução, está oferecendo para ele algo como uma virtualização. Agora, sob o ponto de vista do núcleo do sistema operacional, aí fica mais complexo. Né? Porque uma máquina virtual para um processo é uma máquina mais simples. Agora, uma máquina virtual administrada pelo núcleo, ela tem uma complexidade bem maior. Então, o que é uma máquina virtual sob o ponto de vista do núcleo do sistema operacional? É um ambiente completo. Meu mouse sumiu aqui. Ambiente completo, oferecendo suporte para a execução de vários processos. Então, enquanto para o processo a máquina virtual é só dele, para o núcleo existem várias máquinas virtuais, uma para cada processo. Né? Cada núcleo deve gerenciar a utilização dos recursos de hardware entre os vários processos. Então, existem vários processos querendo utilizar o hardware ao mesmo tempo. Para o processo, o hardware é todo dele, mas na verdade não é. Então, o núcleo tem que coordenar tudo isso, né? De forma que não haja conflitos e um não interfira no trabalho do outro. Né? O núcleo oferece ainda uma visão abstrata dos recursos do hardware, né? Aquela visão mais simplificada para o processo. Né? Ao invés do processo ver o disco como uma série de setores, o processo vê o disco como um local organizado em pastas, onde ele guarda arquivos com nomes. Né? Já foi dado esse exemplo. A interface entre o núcleo do sistema operacional e o hardware físico é feita através dos conjuntos de instruções ISA do processador. Todas as instruções. Né? Então, o processo pode utilizar somente as user ISA. Já o sistema operacional pode executar qualquer instrução. Então, outra diferença, num processo, a máquina virtual existe apenas enquanto o processo está executando. Né? Já a máquina virtual do núcleo do sistema operacional deve existir enquanto o sistema computacional estiver ativo. Ela é uma máquina que a gente diz que é uma máquina perene. Né? Ela fica em execução o tempo inteiro. Né? Então, sobre esse ponto de vista, né? Sobre esses dois pontos de vista de um processo e ponto de vista do núcleo do sistema operacional, né? As máquinas virtuais elas são bem mais complexas. Então, nós temos as máquinas virtuais chamadas máquinas virtuais de processo e máquinas virtuais de sistema. Né? Alguém me dá um exemplo aí de máquina virtual de sistema? Pode escrever aí ou falar? Né? Máquina virtual de sistema vai ser aquela máquina virtual que vai criar uma máquina virtual para o núcleo do sistema operacional. Né? Então, já que ninguém teve a coragem aí, né? O VirtualBox, o VMware, são exemplos de máquinas virtuais de sistema. Elas são máquinas virtuais que absorvem um sistema como um todo. Ela é para executar um núcleo do sistema operacional, é para oferecer um sistema completo. Né? E alguém já usou máquina virtual de processo? Uma máquina virtual que é criada apenas para a execução de um processo específico? Já ouviram falar no modo de compatibilidade do Windows? Bom, deixa eu mudar o compartimento de tela aqui. Descompartilhar aqui. Compartilhar diferente aqui, tá? Deixa eu abrir um troço aqui. Estão vendo o meu Explorer aí? E espera que eu não estou mais vendo você, espera. Tá, então beleza, está aparecendo. Pode a letra estar pequena, mas isso aqui na verdade é uma pasta onde tem vários programas. Eu vou abrir aqui uma pasta chamada Audacity, que é um arquivo.
Tá? Então, aqui eu tenho o Audacity.exe. Clicando com o botão direito, vou em propriedades, né? Aqui tem uma aba compatibilidade, né? Se eu não falo nada, ele vai executar no Windows 10. Eu posso clicar aqui, executar este programa em modo de compatibilidade, escolher o modo de compatibilidade. 95, 98, XP, Vista, Windows 7, Windows 8. Se eu escolher aqui, por exemplo, o XP, Service Pack 3, toda vez que eu executar esse programa, ele vai executar como se estivesse executando no Windows XP com Service Pack 3. Tá? Esse é o chamado modo de compatibilidade. O que é isso do Windows 10? Né? O que a Microsoft faz muito bem com isso? É uma máquina virtual de processo. É o exemplo que nós estamos vendo de máquina virtual de processo. Será criada uma máquina virtual com a chamada de sistema do Windows XP para a execução desse processo simplesmente. E quando o processo terminar, a máquina terminou. Né? Então, esse é o exemplo, né, de máquina virtual de processo. Uma máquina virtual que ela é criada somente para aquele processo. O processo é criado, a máquina é criada. O processo termina, a máquina termina. Né? É diferente, por exemplo, da máquina virtual que nós vamos trabalhar aqui, o VirtualBox, por exemplo, né, que é uma máquina virtual de sistema. Uma máquina virtual que vai existir durante toda a vida do sistema operacional virtual. Tá ok? Alguma dúvida aí? Quando eu se desfazer aqui, que senão vai... Vai não, pode me criar problema, né? Se eu cancelar aqui. Então, continuando aí com conceitos ainda, né? O processo ou sistema operacional que executa sobre uma máquina virtual é denominado hóspede ou convidado. Né? Então, nós vamos fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Nós temos o hardware. Sobre o sistema operacional, nós temos... Sobre o hardware, desculpa, nós temos o sistema operacional. Aí, sobre o sistema operacional, nós vamos criar uma máquina virtual, né? E sobre essa máquina virtual, colocar um outro sistema operacional, né? Sistema operacional virtual. Né? Então, nós temos o sistema operacional real, aqui embaixo está na máquina, em cima também é o sistema operacional real, mas ele está numa máquina virtualizada. Né? Então, esse sistema operacional que executa sobre uma máquina virtual, ele é chamado de hóspede ou convidado. Né? É o sistema operacional que está lá em cima. Ele é hóspede na máquina. Né? Ele é convidado da máquina. Né? Já a plataforma subjacente, onde a máquina virtual é executada, é denominado hospedeiro. Né? Então, essa máquina composta de hardware mais sistema operacional é o sistema hospedeiro. Então, só para ficar bem claro, quando a gente falar hóspede e hospedeiro, quem é quem? Né? Hóspede é o que está na máquina virtual. E a camada de virtualização, camadinha que entra entre os sistemas operacionais, né? Ela é genericamente denominada runtime ou executivo, para aquelas máquinas virtuais de processo, quando ela é criada apenas para um processo, ou monitor de máquina virtual, né? Ou ainda hipervisor, né? Dá na mesma, né? Para as máquinas virtuais de sistema. Na verdade, não dá na mesma, não. São técnicas diferentes, monitor de máquina virtual e hipervisor. Né? Mas para nível, elas fazem um trabalho muito parecido. Né? Então, quando a gente fala de máquina virtual para um processo, runtime ou executivo. Quando a gente fala de máquina virtual para suportar um sistema operacional por inteiro, monitor de máquina virtual ou hipervisor. Falar um pouquinho de máquina virtual de processo. Então, a máquina virtual de processo é aquele que fornece um ambiente de execução para uma única aplicação do usuário. Então, acho que o nome é bem claro, né? Máquina virtual de processo, tá, para uma aplicação única. Quando a aplicação é executada, a máquina virtual é criada. Existe apenas quando a aplicação está em execução. Ou seja, ela é criada sob demanda. Conforme eu executo uma aplicação, ela é criada. Tá? O esquema dela é esse aqui. Nós temos o hardware, temos o sistema operacional e a máquina virtual. A máquina virtual, vocês podem ver aqui, interfaceia
com o sistema operacional, mas também tem uma camada de interfaceamento com o hardware. Então, interfaceia com os dois, né? Por que interfaceia com os dois? Ela vai interfacear com o sistema operacional quando for necessário fazer chamada de sistema. Agora, quando a aplicação precisar executar uma instrução simples da sua user ISA, como, por exemplo, somar dois números, isso não precisa passar pelo sistema operacional, isso pode ser entregue diretamente por hardware, que vai executar mais rápido. Então, a razão desse dente está aparecendo aí. Bom, um desafio importante, né, é quando a aplicação possui um código binário para um processador diferente daquele sobre o qual a máquina virtual executa, ou seja, o hospedeiro. Um exemplo disso, vocês já devem ter visto, por exemplo, emuladores de videogames antigos como Atari, por exemplo. O Atari, ele tem um processador RISC das primeiras gerações, a instrução dele é completamente diferente, e as máquinas virtuais Atari, né, o software da Atari, executam em PC, um processador Intel, e, obviamente, não adianta, né, como é nesse caso aqui, que eu falei para o sistema rápido, a aplicação ir diretamente para o hardware. Nesse caso, não pode. Só vai acontecer se essa aplicação for escrita para esse hardware. Agora, uma aplicação como a Atari, que está rodando no emulador Atari, não pode usar diretamente o hardware. Então, é preciso fazer alguma conversão, fazer alguma adaptação. Tá? Então, isso tem várias maneiras de resolver. A mais direta delas, a mais simples, a mais fácil de se fazer é a interpretação, né? A interpretação é a abordagem utilizada pela máquina virtual Java. Né? Qual é a principal vantagem desse método? É a portabilidade. Você pode fazer interpretadores para os vários tipos de hardware diferentes, e aí você tem o seu código-fonte executado diretamente no outro hardware, sem nenhum tipo de modificação, né? Que é justamente o que prega o Java. Né? Escrever o código uma vez, gerar o bytecode uma vez, e esse bytecode poder ser utilizado em qualquer tipo de hardware, desde que ele execute com uma máquina virtual Java. O problema dele é que pode ser muito oneroso em termos de desempenho. Né? Mas, pode ser. Né? Se for bem escrito, se for bem feito, se for bem estruturado, não perde tanto. Novamente, a máquina Java é um exemplo de como fazer sem ser muito oneroso. Né? Quem já executou programas em Java sabe que não é tão pesado assim. Tá? É pesado? É pesado. Né? Se você pegasse essa mesma coisa e fizesse, por exemplo, em linguagem C, seria mais rápido de executar, sem dúvida. Né? Não tem como ficar discutindo isso aqui. Tá? Porém, a versatilidade da linguagem Java, a facilidade que a linguagem Java traz para desenvolvimento, compensa essa perda de desempenho, já que ela é pouca. Né? Um processo que concorre com a interpretação é chamada tradução binária dinâmica, que ela nada mais é que a interpretação, mas feita de uma maneira um pouquinho diferente, visando melhorar o desempenho. Né? Qual é a diferença? É que na interpretação, se você tem várias instruções, a interpretação interpreta uma instrução e executa, interpreta a instrução e executa, interpreta a instrução e executa. Então, ela faz vários passos diferentes, repete os mesmos passos, instrução a instrução. Né? Aqui não, aqui é trabalhado com blocos de instruções. Então, o que é feito? Ao invés de traduzir um por um, já que você tem ideia que isso tudo vai trabalhar, pega o bloco inteiro e converte em algo novo. Tá? Essa conversão, por não ser passo a passo, pode ser, inclusive, otimizada. Então, a conversão em bloco, ela traz um ganho de desempenho. Pouco, mas traz. Né? O grande ganho mesmo é que esses blocos ficam normalmente armazenados em cache. Como instruções normalmente são repetitivas, vai haver um ciclo e vai executar novamente, se esse bloco já foi traduzido uma vez, já pegamos a tradução dele, não é necessário traduzir de novo. Né? Então, é o reaproveitamento do bloco, que fica armazenado em cache,
vai dar um desempenho bastante superior. E pulei aqui, né? Já otimiza por não fazer instrução por instrução. É uma técnica denominada compilação just in time. Então, só para saber aí, ninguém precisa ficar decorando isso. E máquina virtual de sistema, né? Que é o que a gente vai trabalhar mais aqui. Bom, a máquina virtual de processo, ela basicamente oferece o quê? Ela basicamente oferece as chamadas de sistema que aquele processo precisa. A gente viu aqui o exemplo do Windows XP. Nós temos as chamadas de sistema do Windows 10, que são modificadas. Obviamente, não são as mesmas do XP, né? Trabalham de forma diferente. Alguma aplicação muito específica que pudesse necessitar da chamada de sistema específica do XP, quando a gente manda executar em modo de compatibilidade, ela terá acesso àquelas chamadas de sistema. Mas é basicamente só isso que é colocado de novo. O resto é tudo utilizado do próprio hardware, do próprio sistema operacional hospedeiro, né? Já uma máquina virtual de sistema, ela oferece um ambiente de execução completo. Não é só as chamadas de sistema. Então, por ser mais completo, obviamente é bem mais complexo. Nela podem coexistir um sistema operacional e vários processos, né? Ou seja, cada máquina virtual vai conter um sistema operacional, um núcleo do sistema operacional, e esse núcleo contém vários processos dentro dele, né? Então, a máquina virtual vai contemplar vários processos. Com ela, então, uma única plataforma de hardware pode executar múltiplos sistemas operacionais hóspedes, né? Então, a gente pode ter um determinado hardware, botar um monitor de máquina virtual nele e dentro dele criar várias máquinas virtuais, né? E essas várias máquinas virtuais vão executar simultaneamente, tá? Todas juntas. Essa é a abordagem que permite a consolidação de vários servidores, né? Hoje em dia está bastante comum a utilização de nuvens, de data centers, é basicamente isso o que é feito. Eles têm uma super máquina, uma máquina muito poderosa, e essa máquina é virtualizada, vários servidores nessa máquina, né? Já vi as razões disso e por que fica melhor fazer assim. E existem basicamente duas formas de se implementar máquinas virtuais de sistema. Então, a gente está vendo vários níveis, né? A gente viu, ó, vamos relembrar os níveis aqui. Nós vimos que nós temos máquina virtual de hardware, máquina virtual de sistema operacional e máquina virtual de aplicação, né? De sistema operacional, nós já quebramos em máquina virtual de processo e máquina virtual de sistema. E agora, em sistema, nós estamos quebrando ela em hipervisor tipo 1 e hipervisor tipo 2. Então, as classificações elas vão abrindo. Os hipervisores tipo 1 são chamados nativos. Hipervisores tipo 2 são chamados hóspedes. Tá? Vamos ver aqui. Então, hipervisor tipo 1, nativo. Aliás, desculpa aqui, tá? Hipervisor tipo 1, eu encaixei aqui como o da máquina de sistema operacional, mas na verdade não. Na verdade, o hipervisor tipo 1 ele se encaixa lá no hardware. Tá? Hipervisor tipo 1, nativo. Executa diretamente sobre o hardware de uma máquina real, né? Então, nós temos aqui o hardware e acima dele está o hipervisor, né? Que hipervisor? Aquele que a gente chama de tipo 1. Então, não existe um sistema operacional executando sobre essa máquina. Esse hipervisor ele é utilizado para criar várias máquinas virtuais. Então, nós temos aqui uma máquina virtual, outra máquina virtual, outra máquina virtual. Então, esse hipervisor cria máquinas virtuais. Sobre essas máquinas virtuais são instalados os sistemas operacionais e sobre cada sistema operacional executa suas aplicações. Os sistemas operacionais podem ser diferentes, não há a menor necessidade de que sejam o mesmo. Então, a função básica do hipervisor nativo: compartilhar o recurso de hardware entre as diferentes máquinas virtuais, né? De forma que elas tenham a ilusão de que os recursos são privativos dela. Esse compartilhamento pode ser feito de várias formas.
O que se usa hoje em dia, né, que é mais eficiente, é compartilhar o subconjunto do hardware, né? Então, na verdade, cada máquina virtual dessa aqui, esse hipervisor vai pegar um subconjunto desse hardware. O que é um subconjunto? Esse hardware ele pode ter um sistema de armazenamento lá de 50 terabytes. Ele dá para essa máquina aqui virtual 2 terabytes, para outra máquina virtual 3 terabytes, né? Ele pode ter um sistema aqui de 128 gigabytes de memória RAM. E ele vai distribuir essa memória RAM para cada máquina virtual dessa aqui, né? Então, ele oferecendo subconjuntos, fica mais fácil de administrar. Só o hipervisor tipo 2, a diferença é que entre o hipervisor e o hardware vai entrar um sistema operacional. Bom, é o chamado sistemas para hóspedes, né? Executam sobre o sistema operacional nativo como se fosse um processo. Então, nós temos um sistema operacional, tem uma aplicação rodando aqui com um determinado processo, uma outra aplicação executando como outro processo, e temos aqui um hipervisor. Esse hipervisor, ele é uma aplicação como as outras. A diferença é que é uma aplicação para criar máquinas virtuais. No caso aqui, desenhada 2 máquinas virtuais, em cada uma delas colocado um sistema operacional, né? Então, o hardware virtual é criado sobre recurso hardware oferecido pelo sistema operacional nativo. E para fechar aqui esse assunto de virtualização, comentar sobre virtualização total e para-virtualização. O que a gente faz, né? A pergunta é, o que fazer quando o sistema hóspede executa uma instrução privilegiada, né? Uma System ISA? Vamos recolocar aqui a pergunta, vamos situar aqui a pergunta, né? O que é uma System ISA? Uma instrução do processador de sistema, né? É aquela instrução que muda o funcionamento ou que acessa recursos especiais do hardware, né? Então, você tem aqui uma aplicação. Uma aplicação chama, por exemplo, a função malloc, ela quer alocar memória. Então, a aplicação chama o sistema operacional e solicita a alocação de memória para o sistema operacional, já que ela não pode alocar memória diretamente, né? O sistema operacional vai agir sobre o hardware, né? Então, o sistema operacional vai lá no hardware, o que o sistema operacional faz? O sistema operacional emite para o hardware uma chamada, uma instrução do tipo System ISA. Uma instrução de sistema, né? Isso é uma instrução privilegiada. O sistema operacional ele pode fazer isso, né? Algum problema? Né? Problema nenhum. E aí, lá embaixo vai estar o hardware, vai estar o processador que vai receber essa instrução e vai fazer a alocação de memória. Então, até aqui não tem problema nenhum. A aplicação ela é comportada, ela só manda as user ISA, somente instruções não privilegiadas, e quando ela quer algo privilegiado, ela pede para o sistema operacional e o sistema operacional pede. O problema é, o sistema operacional aqui ele está executando uma instrução privilegiada. O que acontece se isso aqui for uma máquina virtual, né? Se isso aqui for uma máquina virtual, isso aqui está executando sobre um outro sistema operacional, né? E as aplicações do sistema operacional, elas não podem usar instruções especiais, né? A aplicação está aqui, ela sabe que ela não pode usar uma instrução especial. Se ela tentar usar uma instrução especial, né, problema, vai causar uma exceção, a aplicação vai ter que ser encerrada. Agora, esse sistema operacional que está executando sobre a máquina virtual, ele precisa usar chamadas privilegiadas. O que acontece, já que ele também é uma aplicação, né? É necessário, então, quando se está trabalhando com máquinas virtuais, tomar conta de tudo o que a máquina virtual está fazendo. E caso a máquina virtual solicite ao processador uma instrução privilegiada, o processador tem que informar ao sistema operacional hospedeiro que aquele sistema operacional hóspede está tentando executar uma instrução privilegiada, para que o sistema operacional hospedeiro faça essa interpretação, faça essa captura e execute isso de forma controlada. Tá ok o problema aí? Precisa repetir para alguém? Alguém está com uma dúvida nisso? Hora de falar agora, então tá tranquilo, né? Então, beleza. Então,
temos esse problema, que o sistema operacional ele acha que pode, o sistema operacional da máquina virtual, mas não pode. Aí que entra aquilo que a gente conversou semana passada, que alguém até perguntou, né? Ativar ou não na BIOS o suporte à virtualização. É importantíssimo ativar esse suporte na BIOS, porque esse suporte vai fazer com que o hardware ajude o sistema operacional. Se você estiver usando máquinas virtuais, esse nível de virtualização da BIOS ele vai poder ajudar nessa tarefa de interceptação e avisar o sistema operacional de uma forma muito mais rápida. O sistema operacional não precisa ficar tomando conta disso, o hardware já vai ajudar ele a fazer isso. Né? Então, é importantíssimo entrar na BIOS do computador e habilitar. Né? Na verdade, eu creio, né, tenho quase certeza, mas não vou afirmar com 100% de certeza, que vocês não vão conseguir utilizar nenhum emulador de máquina virtual, VirtualBox, VMware, VirtualPC, qualquer um, se não estiver habilitado na BIOS. Né? E se conseguir, vai ficar muito lento o sistema, lento demais. Né? Então, o problema é esse. Né? Então, a pergunta, né? O que fazer quando o hóspede executa uma instrução privilegiada, System ISA, que ele não poderia? Né? Essas instruções são exclusivas do sistema nativo. Então, para a gente ver, vamos ver aqui um conceito de grupo de instruções. Né? Um primeiro grupo são aquelas chamadas instruções privilegiadas. Se executadas por um programa em modo usuário, causam exceções. Né? Por exemplo, solicitar a reserva de uma determinada região de memória. Né? Não vai poder. Instruções sensíveis de controle. São aquelas que permitem a alteração de um recurso do sistema. Então, um dispositivo de entrada e saída. Né? Alterar o modo de funcionamento de um dispositivo de entrada e saída. A Gabriela está falando que a dele já está habilitada. Né? Isso vai depender muito do tipo de BIOS, da máquina. Tá? A maioria já vem habilitado mesmo. Tá? Mas algumas máquinas, não sei por quê. Não sei se porque o fabricante desabilita. Né? Fabricante, não sei se é fabricante, fornecedor. Né? Não é raro em laboratório de faculdade estar desabilitado na BIOS. Né? Mas é questão de olhar na BIOS. Se alguém for tentar criar máquina virtual e não estiver conseguindo, é só olhar a BIOS. Terceira, sensíveis comportamentais. O resultado ou comportamento depende da configuração do recurso. Né? Por exemplo, registradores internos ao modo de execução do processador. Mudar o modo como o processador está fazendo determinada execução e endereçamento. Né? Então, todas essas são instruções que afetam o comportamento da máquina. Né? Bom, por que a gente está vendo esses três tipos? Né? A primeira delas é a privilegiada, tá ok. Agora, existem processadores que podem ter esses tipos de instruções sensíveis de controle, sensíveis de comportamento, sem ser privilegiadas. E aí vai ser um pouco problemático. Né? Agora, é demonstrado, é provado que, né, um monitor de máquina virtual pode ser implementado de forma adequada, vou comentar aqui depois, sempre que as instruções sensíveis de controle e sensíveis comportamentais forem um subconjunto de instruções privilegiadas. Ou seja, qualquer instrução sensível de controle ou sensível comportamental, elas têm que ser consideradas instruções privilegiadas também. Se isso acontecer, significa que o microprocessador ele pode trabalhar em modo protegido. Tá? E se ele pode trabalhar em modo protegido, a máquina virtual pode ser implementada de forma adequada. Né? O que quer dizer de forma adequada? Que vai ser muito bom o resultado da virtualização. Não vai haver grandes comprometimentos de desempenho ou de funcionamento. Né? Resultado que qualquer instrução que possa afetar o comportamento deve ser tratada adequadamente. Né? Então, se de forma adequada, né? Tipo aqui para baixo, significa que a virtualização é possível mesmo em processadores que não seguem a restrição, porém ao custo de um pior desempenho. Né? Dá para virtualizar sem essa condição? Dá, mas não vai ser adequado. Tá? A gente vai ter um pior desempenho. Não vai ter como fugir muito. Né? Bom, e aí a gente chega nos últimos conceitos aqui, que são as estratégias de virtualização total e para-virtualização. Então, vamos ver só mais esses dois conceitos.
Depois, alguns exemplinhos, a gente termina essa parte teórica aqui. Então, primeiro, virtualização total. Virtualização total consiste em prover uma réplica virtual do hardware de forma que o sistema operacional das aplicações possa executar como se estivessem diretamente sobre o hardware original. Tá? A ideia de virtualização total, então, é fornecer um hardware virtual que simula completamente um hardware. Né? Qual é a grande vantagem? O sistema operacional hóspede não precisa ser modificado, tá? Para executar sobre a máquina virtual ou hipervisor. Então, se você tem um sistema operacional que trabalha com virtualização total, você pega o seu sistema operacional, instala sobre ele sem nenhum tipo de modificação e ele vai executar sem dificuldades. Tá? Agora, obviamente, né, sempre existem os inconvenientes. Né? Como o sistema operacional não é modificado, né, as instruções executadas pelo hóspede devem ser testadas na máquina virtual para saber se elas são sensíveis ou não. Né? Esse inconveniente aí, a gente viu que se utilizar a BIOS, ou seja, utilizar o hardware, não a BIOS diretamente, né, que a BIOS é um software, mas a BIOS ativar na BIOS isso para que o hardware possa ajudar, não vai ter grande problema. Agora, isso aí gera um custo de processamento, sem dúvida. Essa parte de interceptação e emulação podem ser onerosas se o processador nativo não oferecer suporte em hardware para virtualização. Hoje em dia, e já há bastante tempo, os processadores oferecem suporte para virtualização, acho que ninguém vai ter problema com isso. Né? Outro inconveniente, dificuldade de implementar a máquina virtual que emite o comportamento exato de cada tipo de dispositivo. Né? A ideia aqui é a seguinte, a gente vai oferecer um hardware completo. Né? O sistema operacional ele vai ter que ter um driver para aquele hardware. Se a máquina virtual quiser oferecer um hardware que seja exatamente idêntico ao hardware verdadeiro, ela vai ter que estar preparada para todo tipo de hardware que já existe. Né? Isso é uma dificuldade. Tá? Então, ou se faz isso, né? Ou se prover a máquina virtual com suporte a um subconjunto genérico de dispositivos. Né? Por exemplo, máquina virtual criada para PC. Existem dezenas de fabricantes de chips para multimídia, basicamente alto-falante e microfone, né? Alto-falante não, saída de som e entrada de som. E a máquina virtual vai oferecer algumas possibilidades, a gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Então, quando você cria a máquina virtual, você pode criar, por exemplo, com padrão Sound Blaster ou um outro tipo de padrão. Ela não precisa seguir exatamente todo tipo de hardware. Né? Isso facilita o trabalho dela. É uma solução. Ou oferecer mesmo suporte para toda a diversidade. Agora, outra grande dificuldade é como implementar a gerência de memória. A gerência de memória é talvez aquilo que seja mais crítico para o desempenho do sistema. Tá? Até mais crítico que o processador. Tá? Uma memória, um sistema muito rápido, com um sistema de memória bom, com caminhos paralelos para acesso à memória, é mais importante em termos de desempenho do que um bom processador. Né? Claro que o processador também é importante, é um conjunto. Mas uma memória antiga, lenta, vai comprometer muito o desempenho do sistema. Né? Então, a gerência de memória, se nós botarmos muitas camadas de virtualização em cima dela, pode comprometer em muito o desempenho do sistema. Né? Então, o que o sistema vai fazer em termos de alocação de memória? Vai pré-alocar uma quantidade de páginas do sistema nativo e emular um espaço de endereçamento físico, né? Ou ele vai compartilhar isso com o sistema operacional? Né? Se pré-aloca, fica muito mais fácil administrar, fica muito mais fácil gerenciar. Né? Agora, se fizer o compartilhamento, né, que é possível também, não há grande específico no compartilhamento, né,
a gente pode ter um problema de queda de desempenho. Né? Embora seja, aliás, é mais fácil, né, deixar fazer o compartilhamento do que fazer toda a administração em parte. Então, a gerência de memória é algo que é bastante complexo, tem que ser feito com bastante cuidado. Por isso que, normalmente, as máquinas virtuais vão oferecer o subconjunto. Você vai ter uma porção de memória, quando você criar uma máquina virtual, essa máquina virtual vai pegar um pedaço de memória e ela mesma vai administrar esse acesso. O outro caminho é o da paravirtualização, né? Abordagem alternativa, né, para contornar os problemas. Vai trazer uma série de facilidades, mas ele tem um inconveniente. O sistema hóspede deve ser modificado. Né? Para a paravirtualização funcionar, o hóspede, né, o sistema operacional que será instalado, ele tem que ser modificado para ser instalado naquela máquina virtual específica. Né? É necessário alterar todas as instruções do sistema ISA do hóspede por chamadas à máquina virtual para que ela interprete. Tá? Por isso que ele tem que ser modificado. Né? Então, o grande problema da virtualização é que a máquina virtual faz chamadas de sistemas, faz chamadas por instruções privilegiadas. Então, é necessário trocar todo o sistema operacional, toda essa parte que ele faz instruções de chamadas que são privilegiadas, para que ele chame o sistema nativo. A vantagem é que as instruções ISA não precisam ser alteradas, tá? E podem ser executadas diretamente. Né? Então, com essa modificação, fica mais fácil fazer a máquina virtual e o sistema como um todo funciona mais rápido. Mas tem que ser modificado. Outra vantagem é que provê acesso ao sistema dos hóspedes ou a recurso de hardware a partir do driver instalados no próprio hipervisor. Já que a máquina é modificada, não é preciso instalar driver na máquina virtual. Ela pode usar diretamente os drivers do sistema nativo. Então, fica mais rápido. E como foi modificado também, a máquina virtual recebe a informação do sistema operacional hóspede da área que vai ser alocada para ele. Facilita bastante a gerência de memória. Bom, a paravirtualização, ela realmente facilita e ela faz com que o sistema fique mais rápido. Tá? Porém, o que os sistemas hoje fazem é a virtualização total. Tá? O VirtualBox, que a gente vai usar, o VMware, que é outro muito utilizado também, mais até do que o VirtualBox, eles implementam a virtualização total, mesmo que haja alguma queda de desempenho por causa disso. Mas tem a grande vantagem de que você pode executar qualquer sistema operacional sobre ele, sem necessidade de modificar o sistema operacional. Isso é o mais importante. E conforme a gente vai ver também, né, aqui na virtualização total, está falando, deixa eu achar aqui, o sistema operacional não precisa ser modificado. Né? Vamos ler isso com cuidado? Não precisa. Né? Não precisa, mas pode. Né? Então, você pega um sistema operacional e coloca ele numa máquina virtual e ele vai executar sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum. Mas você pode modificá-lo. E a gente vai fazer essas modificações. São chamadas adicionais de convidado. Né? Isso pode dar um ganho superior. Né? Ou seja, você, mesmo na virtualização total, você pode fazer um nível de modificação e obter a vantagem dos dois. Para fechar aí, mais 3 slides, exemplos de emprego da virtualização. Primeiro, virtualização de servidores. É comum a filosofia um servidor por serviço. Né? Ou seja, usar uma máquina para cada serviço. Então, o serviço de e-mail tem um servidor só dela. Serviço DNS, o servidor só dela. Serviço de banco de dados, servidor só dela. Fábio, se eu botar todos esses servidores numa máquina só, não tem problema. Tá? Vai funcionar. Mas vai funcionar quando estiver tudo bem, né? Se, por exemplo, algum administrador da parte lá do banco de dados cometeu algum erro e comprometer esse servidor, você comprometeu todos os servidores.
Por isso é que é comum essa filosofia, um serviço por servidor. Tá? Isola os serviços, qualquer problema fica restrito àquilo. Né? Então, questões de heterogeneidade de usuários também, né? Ou seja, usuários diferentes para cada serviço. Então, se um usuário não precisa usar determinado serviço, não deixe ele usar aquela máquina daquele servidor. Questão de segurança também. Né? O servidor web, por exemplo, ele é invadido. E essa tua máquina também é o seu servidor de banco de dados. Invadir os seus dois servidores numa tacada só. Né? Então, por várias razões, essa filosofia, um servidor por serviço, ela é bastante usual, né? Não misturar coisas. Normalmente, a carga de processamento de um servidor não explora todo o poder computacional que aquele processador pode usar. Né? Então, nós temos uma máquina que tem um bom poder computacional e nós temos a ideia de só botar um serviço nela. Então, o que a gente faz? Então, beleza, a gente tem uma máquina muito boa e eu só quero um serviço nela. E vocês lembram que eu falei para vocês que uma máquina virtual é isolada das demais, né? Então, se eu crio aqui em cima máquinas virtuais, eu estou isolando cada máquina uma das outras. Eu posso colocar cada uma delas um sistema operacional diferente ou mesmo um sistema operacional em todas elas e oferecer os serviços, de forma que os serviços estão segmentados por máquinas virtuais, mas usando o mesmo hardware. Para efeito de máquina, que é o que interessa, cada serviço está numa máquina separada. Então, a gente imagina um serviço, cada uma máquina virtual individual, com seu próprio sistema operacional, mas sobre o mesmo hardware físico. Isso vai dar um uso eficiente ao poder de processamento disponível. Né? É uma técnica conhecida como consolidação de servidores. Hoje em dia é muito comum data center ter máquina muito poderosa, né? E essa máquina muito poderosa ser subdividida em vários servidores, em vários serviços. Auxilia na redução de custos. Por que reduz custo? Primeiro, infraestrutura como espaço. Você ter vários servidores, você precisa de ocupar mais espaço. Né? Ocupando mais espaço, mais máquina, mais aquecimento, mais ar-condicionado que vai precisar. Né? O próprio espaço, efetivamente. Né? Uma organização que precisa de muitos servidores, uma organização de médio porte, por exemplo, é comum ter 15, 20 servidores. Então, se a gente está reduzindo o espaço, está economizando espaço, e espaço é dinheiro numa organização. Energia elétrica. Mais no-breaks que são necessários para se a gente tem mais servidores. Servidores diferentes, hardware diferentes, consomem mais energia elétrica do que um único hardware segurando vários servidores virtuais. Né? Como a gente tem um espaço menor, precisa ter menos ar-condicionado, então gasta menos energia elétrica com ar-condicionado. Você tem menos servidores, gasta menos com cabeamento. Já comentei, né? Gasta menos com refrigeração. Né? O suporte e manutenção de vários sistemas de hardware também, já que eu tenho menos hardware, fica mais barato. Né? Então, reduz bastante esses custos. Sem contar que a gente está falando de redução de custos aqui dentro de uma organização que tem todas as suas máquinas dentro da própria organização. Agora, se a gente falar ainda que a máquina, que a organização ela pode criar servidores virtuais dentro de um data center, todos esses custos somem. Né? Todos esses custos aqui acabam. Não acabam não, né? Você vai pagar por eles dentro do data center. Mas será compartilhado com várias outras empresas que também usam o data center. Então, reduz mais ainda. Né? Então, servidores podem ser virtualizados ou dentro das empresas, né? Ou o que é mais comum hoje em dia em data centers. Você não tem mais a sua preocupação com hardware, com manutenção, com nada, com energia elétrica, com sistema de backup de energia elétrica e por aí vai. Outro emprego, virtualização de desktops. É o que a gente vai fazer aqui. Né? Foi a forma simples de testar novas configurações. A gente vai instalar aqui o Linux e o Windows para testar nas máquinas. Né? Para isso, ou a gente cria máquina virtual, ou eu ia pedir para cada um de vocês comprar mais 2 computadores para fazer esse teste. Né? É insano pensar nisso. Né? Vamos criar máquina virtual no computador. Também para executar programas desenvolvidos para outros sistemas.
Eu tenho aqui no meu máquina, por exemplo, o Windows, né? Eu quero testar, eu quero executar programas feitos para Linux ou feitos para Mac, né? Eu instalo uma máquina virtual, executo dentro da máquina virtual e posso executar esse programa sem dificuldades. Ainda, projetistas de software podem testar seus sistemas em diferentes sistemas operacionais usando a mesma máquina física, né? Um desenvolvedor que precisa desenvolver algo multiplataforma pode criar máquinas virtuais e vai testando o software dele nessas várias máquinas criadas. Máquinas virtuais não permitem o uso de snapshots, né? Seria como uma foto, vamos assim dizer. Tá? Seria o quê? Eu vou fazer um teste no sistema e eu tenho a impressão que esse teste aí tem tudo para detonar o meu sistema. Ele vai destruir mesmo. Tá? Assim, vai dar um problema e vai destruir. A máquina virtual ela tem a possibilidade de eu clicar um botão e ela fazer um snapshot. Ela tira uma foto da máquina naquele momento. Eu vou e faço o teste. Aí não deu outro. O teste detonou a máquina. Eu vou na máquina virtual e mando ela voltar ao estado do snapshot. Ela volta ao estado anterior como se nada tivesse acontecido. Né? Então fica muito mais fácil para você testar sistemas sem ter que ficar reinstalando a todo momento o sistema operacional por conta de testes que fracassaram. Também é muito útil para testar novos sistemas, como laboratório e uma universidade. Né? Útil ainda para testar softwares não confiáveis. Né? Tu recebeu aquele software e está desconfiando dele. Esse troço deve ter vírus ou é um trojan, alguma coisa assim. Posso criar uma máquina virtual e testar dentro da máquina virtual. Né? E, se possível, né, ainda fazendo uso de snapshot, né, ele pode comprometer a minha máquina. A terceira aplicação que eu vou... Terceiro emprego que eu vou comentar com vocês, tá, é o honeypot. Né? Honeypot, né, tradução direta, seria pote de mel, né? Sistema técnicas que colocam a máquina na internet de forma que elas sejam atacadas. É uma técnica, mas uma técnica avançada de proteção para quem trabalha com a parte de segurança de sistemas, em que você tem a sua rede, e essa sua rede ela é protegida por um firewall, né? A sua rede interna está sempre inacessível para quem está fora, e você cria uma chamada DMZ, onde você vai ter os seus servidores. E aqui na DMZ, você pode, através de um sistema bastante sofisticado, detectar uma tentativa de ataque. E uma das técnicas é, ao invés de refurtar o ataque, você deixa o atacante passar. Mas, ao invés do atacante chegar no seu servidor, você entrega para ele um honeypot, você entrega para ele um pote de mel, um servidor falso. E o atacante ele vai perder o tempo dele atacando esse honeypot. Né? Daí você tem duas vantagens. A primeira é que ele esquece o teu servidor, ele acha que já chegou no teu servidor e ele está tentando quebrar um honeypot. Né? O honeypot, ele, se bem configurado, ele está muito bem protegido, até porque ele não precisa fazer muita coisa, né? Ele resistir a ataques. Né? E também é utilizado para você ver que técnicas o atacante está utilizando para atacar o teu sistema. Né? Então, a técnica é que se coloca máquinas na internet de forma que elas sejam atacadas por crackers. Né? Com isso, você monitora as atividades desse cracker, né? E fica mais fácil de se precaver de ataque. Você vê o que ele está fazendo e você vai fechando seu sistema contra aquele tipo de ataque. O problema com o honeypot é que pode haver o comprometimento do sistema operacional. Né? E aí você vai ter que reinstalar o sistema operacional. Às vezes o cracker ele consegue quebrar o honeypot, né? Ele detona aquele sistema, aí você vai e reinstala. Vou mandar um pote de mel para o cara mesmo, não tem grandes problemas. Pode até usar um snapshot para recuperar o sistema. Nesse caso, a virtualização é importante por quê? O comprometimento é resolvido apenas com a remoção da máquina virtual e instalação de uma nova. E com o mesmo hardware físico é possível instalar várias máquinas virtuais, aumentando assim a quantidade de máquinas físicas. Existem alguns outros exemplos, mas esses foram os três que eu passei para vocês. Uma pergunta aí? Queiram fazer? Deixa eu habilitar aqui a câmera.
Esse honeypot é uma técnica já bastante antiga, né? O Windows Server 2008, Gabriel, a gente vai utilizar ele mais para frente. Primeiro a gente vai utilizar o Linux, mas eu já coloquei no slide para vocês, tá? Mas eu comento também. Mas deixa eu testar aqui. Eu coloco aqui no chat o que eu mandei para vocês, se está funcionando ainda. No slide que eu disponibilizei para vocês, tem o endereço da Microsoft. Deixa eu copiar e colar aqui. Vou colocar no chat aqui para vocês. Posso só fazer uma pergunta rapidinho? Pode. A memória cache que usa na instalação dos sistemas Linux, eu vejo muita gente falando, tipo assim, tem que ser 2 GB de RAM ou tem que ser metade da sua memória RAM. Eu já vi pessoas falando isso, mas nunca ninguém fala, tipo, exatamente por que a gente bota essa memória virtual. Porque, assim, a gente tem HD, a gente tem memória RAM, tem placa de vídeo, e a gente ainda dá uma memória virtualizada. Tipo, como isso funciona exatamente? Tá. Você poderia falar sobre isso? Posso, até porque é o objetivo da disciplina, né? Embora a gente não veja aqui especificamente memória virtual, que é visto em sistemas operacionais, tá? A gente, se der tempo, eu vou até mostrar para vocês isso no Linux, né? Mas vai depender se der tempo, porque não faz parte do programa, não. Deixa eu abrir aqui o slide, que faz a distância para você escrever, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, vai conversando aí, vocês vão falando também, sem problema nenhum. Estão vendo a tela aí em branco aí? Então, como funciona, né? Você tem... Tá vendo aí eu que não estou vendo vocês. Espera aí. Cada vez que compartilha, ele tira a visão que eu tenho de vocês. Tá? O link que eu coloquei é o link da Microsoft, tá? Esse é o link oficial, vocês podem fazer o download do Windows Server. Mas, quando chegar mais perto, eu vou colocar o Windows Server em português que eu tenho. Tá? Então, eu vou colocar num drive virtual para vocês. Eu até, só notar que eu já coloco logo. Vou botar aqui o Windows Server BR. Tá? Essa semana eu vou subir para vocês. Vai demorar um pouquinho para subir, né? Que são giga e giga. Mas eu coloco disponível para vocês acessarem. Tá, o Gabriel está até perguntando isso, se eu consegui achar o Windows Server, né? Achei, eu tenho ele sim. Tá? Eu vou colocar para vocês. Porque eu não achei na internet, achei aqui em casa. Então, vamos lá. Uma máquina ela tem disco. Não, sem problema, Samara. Fica à vontade de fazer isso aí. Uma máquina, ela tem disco e tem memória RAM. Né? Todo sistema operacional ele trabalha com memória virtual, espaço de endereçamento virtual e algo a mais. Tá? O Windows ele vai criando a memória virtual conforme a demanda. Então, se você vai precisando de mais memória virtual, ele vai criando esse disco. O inconveniente de fazer isso é que essa memória virtual ela vai ficando espalhada pelo disco. E como a memória RAM é um ponto de gargalo do sistema, se você está trabalhando com aquilo que está fragmentado em disco, fica mais complexo. O Linux ele é um sistema que ele foi desenvolvido com um pensamento um pouco diferente. Né? O Windows ele tem aquele pensamento de que o usuário não tem que ter grandes conhecimentos do sistema. Então, Windows faz muita coisa pelo usuário. Isso é muito bom para a grande maioria dos usuários. O pessoal mais especializado gosta muito do Linux pela outra visão do Linux. O Linux entende que o sistema operacional ele deve ser otimizado para aquilo que o usuário quer fazer. Então, o usuário ele tem que conhecer muito bem o funcionamento. Né? Então, no Linux, por exemplo, durante a instalação, você cria uma partição do disco, que é uma partição de swap.
como é uma partição, é uma área contínua do disco que fica reservada só para a memória virtual. Eu acho que é essa a sua pergunta, né? Qual o tamanho da partição de swap? É isso que você quer saber exatamente, né? Porque assim, as pessoas dizem que isso varia de acordo com a sua RAM, e tem gente que diz que não varia de acordo com a RAM. Aí eu queria saber exatamente o que ela faz para isso variar ou não, ou se isso é besteira. Na verdade, varia sim, tá? Mas não só com a RAM. Agora, como é usado o swap? Vamos imaginar aqui, você tem 8 GB de RAM. Tá? O próprio esquema de memória virtual já vai permitir que você execute nessa máquina os programas que necessitem mais do que 8 GB. Mas para isso ele vai precisar dessa partição de swap. Né? Agora, uma máquina que tem 8 GB dificilmente vai utilizar o swap, né? Apenas para atividades corriqueiras. Vamos supor que você precisa usar um CAD que requer muita memória, e esse CAD, num determinado momento, ele vai precisar de 12 GB de memória. Aí é que vai entrar a memória virtual, aí que vai entrar o swap. Tá? Você vai usar a sua memória RAM, os 8 GB, e você vai precisar jogar parte da memória na área de swap. Tá? 4 GB aqui para completar os 8 com 12? Não. Não, porque você está usando esses 8 ainda com outras coisas também. Nesse caso aqui, você está precisando de 12, você vai precisar de um swap aí, recomendo, aí você vai ter que ver, né? De 16 não, desculpa, de 8 GB, né? De 8 GB. Que aí você vai ter área de swap 8 GB, mais a área de RAM 8 GB, você vai ter 16 GB disponível, você vai conseguir usar um sistema que precisa de 12 GB. Se você botar mais para a área de swap, vai comprometer o desempenho do sistema? Não vai comprometer o desempenho do sistema. Tá? Não vai comprometer o desempenho do sistema, porque ele só vai usar o swap conforme for necessário. Né? Então as pessoas falam assim, o tamanho da memória de swap depende da sua memória RAM. É verdade, porque você vai ter que conjugar aquilo que você tem com aquilo que você quer. E também o cara fala, não depende da memória RAM. Também é verdade, porque não depende só da memória RAM, depende também do sistema que você quer usar. Tá? Existe uma tabelinha na internet, tá? Tem que procurar aí. Tá? Essa tabela é bastante comum, que é o recomendado. Né? Qual é o recomendado utilizar? Para Linux, o recomendado é você fazer uma área de swap de 2 GB. Mas isso que eu estou falando para você é o genericão, porque vai depender muito. Né? Se você usa um sistema que consome muito, você vai precisar de mais. Mas o normal é você usar 2 GB de swap para sistemas que tenham até 2 GB de RAM. Regrinha básica, aquela regrinha de receita de bolo, mas que ninguém vai assinar escrito que vale para sempre. Né? Então, se você tem alguma coisa entre 512 MB de memória RAM e 2 GB de memória RAM, 2 GB de swap. Se você tem 3 GB de memória RAM, você pode usar 1 GB de swap. 4 GB ou mais de memória RAM, você basicamente não precisa usar swap. Tá? Mas repetindo, né? O swap é aquilo que você vai usar para combinar para poder utilizar um sistema mais pesado. Dentro da ideia que 4 GB já roda qualquer coisa, você não precisaria de swap. Tá? Então, assim, é muito difícil dizer ao certo quanto você vai precisar para o seu sistema, porque vai depender do que você faz dele. Está dando para entender o que eu estou explicando? Tá sim. Tá? Então, assim, a regrinha de ouro então é essa, né? A regrinha de ouro é chegar nos 4 GB. Tá? Mas também não adianta, por exemplo, se você tem 1 GB de memória, botar 3 de swap. Porque aí você vai começar a swapar muito, fazer muita troca e vai ficar muito lento o sistema. Tá? Então, a regrinha normalmente é 2 GB. Tá? Sendo também que, em termos de desempenho, o swap ele começa a sobrecarregar muito com a seguinte regra. Você tem N GB de memória RAM. N GB de RAM. Utilizar, no máximo, 2N GB de swap. Talvez o que você tenha lido no fórum tenha sido a conjunção de todas essas regras, alguém tentando botar uma coisa só, né? Por isso que o pessoal fala assim, coloca o dobro da RAM. Na verdade, você não precisa colocar o dobro da RAM. Se você já tem, por exemplo, 8 GB de RAM, e você vai usar para acessar a internet, editar textos, fazer outras coisas, você não vai precisar de swap. Né?
Mas se você for precisar usar de swap, no máximo 16 GB de swap, porque senão você pode comprometer muito o desempenho. Acho que deve ser um resumo de tudo que tu leu, não é não? Eu vi gente falando até que tinha que ser metade, tipo, você pega a máquina de 8 e bota 4, ou a de 16 você bota 8. Porque, na verdade, você nem precisaria, né? Mas se você, por exemplo, tem uma máquina com 1 GB, botar 512 não vai te resolver nada. Entendi. Mas fez sentido agora com a explicação que você deu. Ali, principalmente aquela do 3 e 1 e o 4, que em teoria não precisaria de uma memória swap. Mas isso lembrando, né? Se você não for usar um sistema que precisa de mais. Aí que é importante ler a documentação. Você vai usar um servidor web, o servidor web, por exemplo, na documentação dele, costuma estar escrito ali. Quanto de memória RAM um servidor web usa, né? É variável. Você tem que ter uma estimativa também. Um servidor web que tenha 1.000 acessos por hora precisa de tanto de RAM. Um servidor web que tenha 10.000 acessos por hora, ele precisa de mais RAM, porque ele vai precisar de mais threads operando em cima dele, né? Então, você precisa saber muito bem aquilo que você precisa para estimar isso. Mas também não é muito crítico, não, porque você definiu o swap aqui, vamos supor que foi pouco. O Linux também trabalha com swap em arquivos, igual o Windows. Então, você pode crescer o seu sistema de swap utilizando arquivos separados. Tá? Então, é bastante versátil. Deixa eu fazer uma chamada agora. Deixa eu tirar uma chamada aqui. Obrigado pela explicação, professor. Qualquer coisa vai perguntando aí. Então, já baixei aqui uma lista de presença. Bom, a gente ainda está com tempo sobrando aí. Vamos fazer. Eu acho que vocês já leram lá, se não leram, vou falar aqui agora, sobre a próxima aula, tá? Eu havia conversado com vocês na primeira semana da importância de vocês tentarem fazer algumas coisas antes das aulas para a gente poder ganhar tempo aqui, né? Porque por a gente estar à distância é mais difícil ficar vendo na máquina e tirando dúvidas, né? Então, eu peço para vocês, para a aula que vem, eu pedi para essas aulas que vocês estivessem com o VirtualBox instalado, né? Se não tiver, também não tem problema, mas eu vou dar uma mostrada aqui em algumas coisas do VirtualBox. E eu coloquei para vocês, tanto no Canvas quanto no site que eu disponibilizei, algumas informações. Pô, meu chat sumiu aqui. Voltou. Eu disponibilizei para vocês algumas informações, um roteirinho de como fazer a instalação do Ubuntu 20.04 no VirtualBox. Então, pedi para vocês baixarem o Ubuntu, baixarem essas instruções e tentarem fazer a instalação em casa, tá? Porque na semana que vem eu vou chegar a iniciar a instalação, mas eu vou cortar no meio e já vou partir direto para um sistema instalado para a gente ganhar tempo. E aí a gente já vai fazer algumas coisas. Então, pedi para vocês essa semana, não toma muito tempo, tá? Tem um roteirinho ali, né? Seguir aquele roteiro para fazer a instalação da máquina Linux. Deixa eu fazer um outro compartilhamento de tela aqui. Esse aqui tem que sair. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Tá, compartilhei uma das áreas de trabalho aqui. Deixa eu botar aqui o VirtualBox. Bom, então aqui eu tenho o VirtualBox, eu já tenho algumas máquinas aqui instaladas, tá? Nesse ponto aqui eu vou explicar para vocês o funcionamento de como criar máquina virtual no VirtualBox, tá? Tá naquele roteirinho que eu passei para vocês. Quem for preferir usar o VMware ou qualquer outro, ou também quem já conhece o VirtualBox e não quiser ficar aqui, tá? Pode ficar à vontade para sair, tá? Mas se quiser ficar interessante, que eu vou montar a máquina aqui e vou comentar alguns aspectos, né? Eu já fiz a chamada, eu já tenho a chamada desse momento aí. Bom, então, tem lá no roteiro, mas você quer o VirtualBox novo que saiu, né? Eu fiz a instalação dele, inclusive, hoje, corri o risco, né? Mas ele é bastante estável, não tem grandes problemas. Aqui eu tenho várias máquinas virtuais instaladas, né? Tem um Windows 7, Ubuntu 18, um Windows 10 Trial, um Debian 10 e o Ubuntu 20.04 que eu instalei para trabalhar com vocês.
Como a gente faz para criar uma nova máquina virtual? Tem os menus aqui de acesso rápido. Eu posso vir aqui em Novo ou clicar em Máquina, Novo, né? Dá na mesma. Ele vai perguntar aqui nome e sistema operacional. Vocês estão conseguindo ler essa tela? Vou dar tendo uma noção, pelo menos? Tá, beleza. Então, de início, ele já assume que é um sistema Microsoft Windows e que você vai instalar o Windows 7 64 bits. Né? E o diretório que ele está sugerindo para colocar é no Users, Fab, VirtualBox, VMs, né? Máquinas Virtual Machines do VirtualBox. Né? Se quiser botar em outra pasta, é só mudar aqui. Mas nós vamos instalar o Ubuntu. Né? Então, quando eu escrever aqui Ubuntu, ele já trocou aqui embaixo o tipo de Windows para Linux, versão Ubuntu 64 bits. Né? No caso, eu gosto de criar, né? Aí é o gosto de cada um, né? Ubuntu 20.04. Como já tem essa máquina criada, eu vou chamar de Ubuntu 20.04 teste. Tipo Linux. Tem vários outros tipos aqui que eu posso botar. Se eu deixar dizendo que é o Windows e eu vou instalar o Linux nela, tem problema? Não tem problema nenhum. A única diferença aqui é que ele vai criar um hardware virtual voltado para otimizar e facilitar como se estivesse trabalhando com Windows. Então, não seria inteligente de minha parte instalar um Linux e dizer que é tipo Windows, mas vai funcionar. Então, eu volto aqui, Linux, a versão Ubuntu 64 bits. Se eu quiser instalar um Ubuntu 32 bits, posso? Posso. Mas seria mais interessante eu vir aqui e botar que a versão é 32, que ele vai criar um hardware virtual 32 bits. No caso aqui, como eu pretendo instalar o Ubuntu 64 bits, né, vou deixar tudo bonitinho lá. Então, 64 bits. Com isso aqui, eu dei a base da máquina virtual. Né? Qual será o hardware que ele vai criar? Clicando em próximo, já vem aqui. Né? A minha máquina, no caso, tem 8 GB de memória. Tá? Então, ela me permite compartilhar até 8 GB. Agora, é claro que se eu compartilhar 8 GB, não vai sobrar nada, né? Porque o VirtualBox ele trabalha com um sistema de virtualização total, ele oferece um subconjunto da máquina real. Então, ele vai pré-alocar. Se eu vier aqui e botar 6 GB e tanto, ele vai tirar 6 GB e tanto para a máquina virtual. Aí vai depender da disponibilidade de cada um aí. Né? Claro que quanto mais de memória, mais rápido executa a máquina virtual. Mas nós não podemos esquecer que ela executa dentro de um hospedeiro. Então, se o hospedeiro ficar lento, tudo fica lento, até a máquina virtual. Então, tem que equilibrar muito bem isso aqui. Eu sugiro para vocês 2048 MB. Para quem tem a partir de 4 GB de memória RAM. Quem tem 4 GB, divide metade para cada, tá bom. Para dedicar toda a memória, o hospedeiro vai começar a fazer swap. Né? Lembra aquela partição de swap? O Gabriel está perguntando. O que acontece com o hospedeiro se dedicar toda a memória? O hospedeiro, no meu caso aqui, eu tenho 8 GB de memória, o que o Windows vai fazer? Ele vai criar arquivos de swap e vai começar a swapar, que a gente chama. Né? Ele vai começar a fazer muita troca entre memória e disco. Vai ficar lento para caramba e o meu disco vai ter acesso constante. Né? Sabe quando a máquina fica lenta, o LED do disco fica aceso direto? Não, tela azul não. Tela azul não, porque o sistema operacional vai se virar em arranjar memória para a máquina. Né? Pode ser até que não consiga nem subir a máquina. Né? Se você botar toda a memória e tentar subir a máquina virtual, pode ser que a máquina virtual fale que não tem memória suficiente para ela. Na verdade, ele já bota aqui, ó. Aqui está vermelho, aqui está laranja, que é perigoso, e a partir do verde é que está tranquilo. Vou deixar com 2048. Resolvida a memória RAM, ele quer saber sobre um disco virtual. O disco virtual dele, ele vai criar um arquivo. Se seria correto deixar o hospedeiro, que é mais memória que a máquina virtual? É forte falar que isso é correto, né? Porque se você, na máquina virtual, vai usar coisas mais pesadas que no hospedeiro, a máquina virtual precisa de uma memória RAM. Né? Talvez não... isso vai ser comum, por exemplo, se você compra uma máquina para servir apenas como base.
Essa máquina será apenas base, você vai criar em cima dela outras máquinas virtuais. Essa máquina em si, para ela, não precisa de muita memória, mas as máquinas virtuais vão precisar, né? Agora, no caso aqui que a gente está usando para teste de desktop, não é uma boa ideia. Agora, se for para servidores, por exemplo, aí pode ser sem problema, né? O máquina virtual tem mais memória. Isso aqui diz respeito ao disco da máquina. A gente vai precisar criar um disco, né? Obviamente, eu preciso desse espaço na minha máquina, no meu disco. Se eu quero criar uma máquina e eu quero usar espaço em disco nela, eu tenho que ter esse espaço disponível. Então, posso não acrescentar um disco virtual, ou seja, estou criando uma máquina sem disco. A opção padrão, criar um disco virtual agora, ou usar um existente, né? Essas minhas máquinas virtuais que estão criadas aqui, todas elas têm discos virtuais. Eu posso mandar usar o disco de uma máquina daquelas lá, né? Vamos fazer o padrão, que é criar um novo disco virtual. Ele está recomendando para o Linux 10 GB. Mas, novamente, isso vai depender do que a gente vai fazer. Então, clique em criar. Ele vai perguntar o tipo de disco rígido. VDI. VDI é o do VirtualBox, é o padrão VirtualBox. É o que ele trabalha, é o mais rápido, né, para ele. Então, é melhor. Agora, se você quer, por exemplo, depois pegar esse disco e jogar para uma máquina Windows, o Windows usa o padrão VHD. Você pode criar com o padrão VHD. Né? Ou você pode também utilizar o padrão VMDK, que é o padrão do VMware. Se não tiver muita certeza do que quer os outros, o melhor é usar o VDI. Aí, próximo. Esse disco que a gente está criando pode ser dinamicamente alocado ou tamanho fixo, né? Se eu escolher tamanho fixo e eu criar um disco de 10 GB, ele vai pré-alocar 10 GB no meu disco para esse arquivo. E vai estar pré-alocado. Tá? Vai gastar mais disco, porém esse disco ele pode, como ele vai ser alocado continuamente, tem uma boa chance de ter uma boa alocação e ficar mais rápido. O dinamicamente alocado é melhor para sistemas de teste, como que a gente vai fazer aqui, porque o disco só vai crescer à medida que a gente precisar. Então, por exemplo, eu posso criar um disco de 50 GB e ele não vai criar um arquivo de 50 GB, ele vai criar um arquivo pequeno. E conforme eu for fazendo a instalação e colocando mais coisas dentro do disco, esse disco virtual vai crescendo dinamicamente. Então, para gastar menos disco do sistema, é melhor dinamicamente alocado, né? A não ser que alguém tenha um RAID com teras e teras sobrando e queira fazer tamanho fixo logo, né? Eu sou pobrezinho e vou usar o dinamicamente alocado. A gente escolhe aqui agora o local do disco, né? Ele coloca no mesmo diretório da máquina virtual e o tamanho do disco. A gente pode arrastar para aumentar e diminuir à vontade o tamanho do disco. Né? Então, isso é um tamanho qualquer, 15 GB aqui. Né? Eu criei a máquina com 20 GB para os nossos testes. Tá? Até porque, como vai ser dinamicamente alocado, não tem problema. A gente não vai perder esse espaço à toa. Nesse momento, quando clicar em criar, ele vai criar a máquina virtual. Né? Então, criou aqui a máquina virtual Ubuntu 20.04 teste. Né? A princípio, se eu executar essa máquina, ele vai perguntar, como eu estou com o disco vazio, eu não tenho nada na máquina para executar, ele vai perguntar onde é que tem uma imagem de um sistema operacional para instalação. Né? Vou até executar aqui agora. Dar 2 cliques em cima. Ele pergunta qual o disco eu quero utilizar como distribute para fazer a instalação. Né? Já tem alguns que estão instalados aqui no VirtualBox, ou eu posso clicar na pastinha aqui do lado para escolher um outro, né, local. Né? Para escolher outro local, eu venho aqui em acrescentar, e eu escolho qual ISO eu quero usar para a instalação. Tá? Isso tudo está escrito no roteirinho que eu coloquei para vocês. Deixa eu fechar a máquina virtual aqui agora. Desligar a máquina, ok. Mas vou mostrar para vocês algumas outras configurações. O Gabriel mostrou o que deu erro. Deixa eu ver aqui.
É o seguinte, eu vou dar uma... Depois eu fico contigo aqui, Gabriel, para tentar resolver isso. Vou só terminar de mostrar aqui, tá? Tentar descobrir exatamente qual foi esse erro aí. Dentro da máquina, se eu clicar em configurações, eu posso alterar algumas coisas na máquina, né? Por exemplo, geral, o básico. Nome da máquina, o tipo de hardware, posso trocar sem problema nenhum. Aqui em avançado, eu posso mudar o local onde fica a máquina. Na aba sistema, eu posso alterar a quantidade de memória RAM. Então, eu achei que está com pouca memória, está muito lenta a minha máquina virtual. Quero aumentar e diminuir? Posso aumentar e diminuir aqui à vontade a memória RAM. É claro que, para mexer na quantidade de memória, a máquina virtual precisa estar desligada. Ordem de boot, dispositivo de boot, eu posso tirar o disquete para dar boot. Processador, posso alocar, minha máquina tem 4 núcleos, então posso alocar até 4 processadores para a máquina virtual, né? Eu não acho interessante fazer isso, é melhor deixar um processador só, não pode pesar muito. Se eu quiser garantir que a minha máquina virtual não pese muito no sistema, eu posso restringir aqui, por exemplo, a 65%. A máquina virtual não vai ocupar mais do que 65% da utilização do CP. Vou voltar aqui para 100. Parte de monitores. Quantidade de monitores pode ter na máquina. O interessante aqui é a parte de gravação, né? Eu posso habilitar a gravação e gravar em vídeo tudo o que está acontecendo na máquina virtual, né? Eu não acho legal a gravação que ele faz. Ele faz uma gravação num formato bem esquisito, utiliza arquivo separado para som e imagem. Tá? É melhor utilizar um software de captura, funciona melhor, mas tem a possibilidade. Armazenamento. Então, a máquina virtual já criou uma unidade de ótica do tipo IDE, e a máquina que ele criou, o disco virtual que ele criou, é do tipo SATA, né? Eu posso aumentar aqui a quantidade de discos. Se eu quero a minha máquina com 2 discos, eu posso ir no controlador SATA, clicar no mais e criar uma nova máquina, para criar nova. Ele vai entrar exatamente naquele esquema, uma nova máquina virtual, dinamicamente alocado, tamanho, clico em criar. Aí a máquina que eu acabei de criar, mando escolher. Pronto, a minha máquina agora tem 2 discos criados. Então, posso sair colocando e criando disco à vontade. Também posso chegar aqui no DVD e colocar, se eu selecionar o CD, DVD e clicar no íconezinho do disco que tem ao lado, eu posso escolher uma imagem ISO também, como se eu estivesse inserindo um DVD na máquina. Aqui em áudio é aquela parte que eu falei para vocês do subconjunto, né? Por exemplo, qual é a controladora de áudio? O VirtualBox não me fornece qualquer tipo de controladora. Eu posso utilizar, por exemplo, o padrão AC97, Sound Blaster 16 ou Intel HD Audio. E o último que a gente vai ver aqui, que é importante, é a parte de rede. Tá? Isso aqui é interessante falar para vocês, que é interessante vocês escolherem o tipo de rede que vocês vão ter. O VirtualBox permite até 4 placas de rede por máquina virtual. A placa 4 não está habilitada, a 3 não, a 2 não, e a 1 já vem habilitada. Tá? E aqui, ó, conectado a, o padrão é NAT. Tá? O que é NAT? NAT é aquele IP dinâmico, né? A placa de rede será uma placa de rede virtual. Vou fazer um desenho aqui para ficar mais fácil. Vou usar de novo aqui o... Então, o tipo NAT. Você tem a placa de rede do hardware e você tem a máquina virtual. Ele cria, quando faz o NAT, uma placa de rede virtual dentro da máquina virtual. A sua placa de rede do hardware recebe o endereço IP do seu sistema, né? E através de um esquema conhecido como NAT, ele vai fazer uma tradução, ele vai dar um outro endereço IP diferente aqui para a sua máquina virtual. Sempre que a tua máquina virtual for acessar a internet, ela vai
sair pela placa real, ela vai sair com o endereço IP que recebeu a placa do sistema real, sai com esse endereço IP do sistema real, que é o que vale. A resposta volta para a máquina real e a máquina real funciona como uma espécie de roteador para a sua máquina virtual. Então, tudo que a máquina virtual faz passa pela máquina real para ela fazer essa tradução. É assim que funciona o NAT. O outro esquema... Cadê o meu VirtualBox? Está aqui. O outro esquema que existe é placa em modo bridge. Se eu botar a placa em modo bridge, o que vai acontecer? O esquema será diferente. Você tem a sua rede, você tem a placa de rede, e aí tanto a máquina virtual quanto o sistema operacional hospedeiro concorrem pela mesma placa de rede. Só que aqui você vai ter o sistema operacional hospedeiro, que vai ter o endereço IP1, e o seu sistema hóspede vai ter um outro endereço IP2. Porém, esses dois endereços IPs são válidos na sua rede. E a placa de rede ela vai trabalhar com esses dois endereços IPs. Tá? Só que quando chegar para um endereço IP, ele entrega para a máquina real. Quando chega para outro endereço IP, a placa de rede entrega para a máquina virtual. Tá? Então, se você quer a sua máquina virtual escondida da sua rede, só a sua máquina enxergando, você deixa o NAT normalmente. Agora, se você está virtualizando um servidor na sua máquina, esse servidor precisa de acesso real à internet, ele precisa ser acessado na internet, né? Você precisa usar o placa em modo bridge. Então, Gabriel era antivírus, né? Isso acontece realmente, né? Se botar em modo bridge, você tem que dizer qual placa de rede você vai fazer o modo bridge, né? Aí você vai, se você tiver mais de uma placa no sistema, vão aparecer aqui as várias placas, você vai escolher qual delas, né? Então, no caso, normalmente você tem o wireless e a Ethernet. Rede interna é uma rede do VirtualBox. Quando você cria uma rede interna, você pode criar uma rede interna do VirtualBox. É uma rede que somente as máquinas virtuais mais o hospedeiro falam, né? Então, a sua máquina não sairá para a internet, a não ser que você bote uma máquina como roteador, né? Ou seja, uma rede só para as máquinas virtuais e hospedeiro. Um outro tipo, placa de rede exclusiva do hospedeiro, vai funcionar só no hospedeiro. Driver genérico para você fazer uma instalação genérica para uma coisa particular. Rede NAT, tá? É parecido com o esquema de NAT. Tá? É algo intermediário entre o bridge e o NAT. No NAT, a sua máquina hóspede só fala pela internet passando pelo hospedeiro. Quando você cria uma rede NAT, você cria... Vou botar aqui do lado. Você vai ter a sua máquina real, você vai ter várias máquinas com esquema de NAT, só que elas conseguem falar entre elas. Se você tiver no esquema de NAT puro, a máquina virtual não fala com outras máquinas virtuais. Se você escolher rede NAT, as máquinas virtuais falam entre si. Então, é basicamente essa a diferença. Então, são os tipos de rede que você pode ter no VirtualBox. Então, vou pedir para vocês já fazerem a instalação do Linux e semana que vem estarem com isso instalado. O Gabriel, então, já resolveu o problema dele, né? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Tem uma dúvida, quer falar, colocar alguma coisa? Bom, então, acho que não, né? Bom, espero que vocês tenham tirado algum proveito disso hoje, né? A parte inicial foi teórica, essa parte final agora eu dei uma mostradinha no VirtualBox. E a partir da semana que vem a gente parte para a prática realmente, né? Se vocês já tiverem todos o Linux instalado, bom, melhor ainda, que a gente já vai ganhar um tempo bom. E conforme for passando as tarefas, se vocês puderem adiantando, a gente vai ganhando bastante tempo, né? Porque em laboratório já é complicado. À distância tem tudo para ser mais complicado. Então, depende muito se vocês puderem
tirar um tempinho extra para fazer a tarefa antes. E vocês vão aprender bem mais, né? Vocês fazendo antes, revendo depois, tirando dúvida, o aprendizado é bem melhor. Então, boa noite para todo mundo. Eu vou encerrar aqui a gravação e disponibilizo isso também ainda hoje lá no YouTube para vocês. Vou colocar o link daqui a pouco. Tá? E eu vou permanecer aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, só me chamar. Tá? Boa noite aí.